Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 5. Motivos que nos devem fazer abraçar esta devoção. Artigo 1º. Esta devoção nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. Primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Na terra não se pode conceber ofício mais elevado que o serviço a Deus, e o menor dos servos de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores do mundo, se estes não servem a Deus. Então, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus, que se dedique inteiramente ao seu serviço, sem reservas, tanto quanto possível? Tal é o fiel e amoroso escravo de Jesus por Maria, que entregou-se todo ao serviço deste Rei dos Reis, pelas mãos da sua Santa Mãe, e nada reservou para si. Todo o ouro da terra e as belezas do céu são insuficientes para o pagar. Há outras congregações, associações e confrarias erigidas em honra de Nosso Senhor e de Sua Santa Mãe, que fazem grande bem para o cristianismo, não nos levam a dar tudo sem reserva. Apenas prescrevem aos seus associados a obrigação de certas práticas e ações, mas deixam-lhes livres todos os outros atos e momentos da vida. Mas esta devoção de que falamos far-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações, sofrimentos e instantes da nossa vida. Assim, quer velemos, quer durmamos, quer bebamos ou comamos, quer façamos grandes ou pequeninas coisas, poderemos sempre dizer que tudo o que fazemos, embora nisso não pensemos, pertence a Jesus e a Maria em virtude do nosso oferecimento, a não ser que o tenhamos expressamente revogado. Que consolação! Então, nessa consagração, a gente vai nos oferecer toda a nossa vida, todos os nossos atos, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens materiais, os nossos bens espirituais, tudo, sem nenhuma reserva, vamos oferecer a Jesus por meio de Maria. Sendo assim, tudo que a gente faz, mesmo que ele está falando aqui, mesmo que não pensemos nisso, tudo que a gente faz pertence a Jesus e a Maria, por causa desse oferecimento que a gente faz na fórmula da consagração. Então, o meu sono é consagrado a Maria, o meu caminhar, todas as minhas obras, todos os meus atos, o pulsar do meu coração, a minha respiração, tudo é consagrado. Só não vai ser se eu tenha expressamente revogado a consagração. Então, mesmo que eu não esteja fazendo com consciência, está consagrado. Mas, na consagração a Maria no reino da divina vontade, a gente aperfeiçoa essa consagração. Por quê? Porque a gente faz tudo com essa consciência de entregar tudo para Deus, de que a gente está fazendo tudo por Deus, que está tudo consagrado a Ele. Quando a gente faz a consagração no reino da divina vontade, que a gente começa a ler os escritos de Luísa e vê o que Jesus, e aprende, o que Jesus ensina e medita, o que Ele quer de nós, Ele quer que tudo que formos fazer seja por amor a Ele, seja junto com Ele, seja por Ele, com Ele, nele. E aí, à medida que a gente vai avançando na meditação dos livros da Luísa, a gente vai subindo os degraus de viver desse jeito, no dom da divina vontade, viver na vontade divina. Eu renuncio a mim mesma, renuncio à minha vontade para viver a de Jesus, a de Deus. Além disso, como já foi dito,
Não há nenhuma outra prática que nos liberte mais facilmente de um certo espírito de propriedade que penetra imperceptivelmente nas melhores ações. O que ele está falando aqui é sobre a intenção das nossas obras, das nossas ações. Jesus fala muito sobre a pureza de intenção das nossas ações. Tem que ser sempre por amor a Deus. E com essa consagração, quando a gente entrega tudo, se entrega inteiramente, o fim deve ser sempre Deus. Tudo por Deus. E aí eu vou ler os trechos que Jesus fala sobre isso no livro do céu, da pureza de intenção. O nosso bom Jesus concede esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que se fez, aquele que, pelas mãos de sua mãe, cedeu-lhe todo o valor das boas obras. Então ele está falando que Jesus nos dá essa graça de fazer tudo com essa intenção pura, quando a gente, como recompensa ao nosso ato heróico de entregar tudo para Ele, sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse, que a gente se entrega para Ele, pelas mãos de Maria, sem nenhum interesse e nenhuma recompensa. Se Ele dá 100 por 1, mesmo neste mundo, conforme Mateus 19, 29, aqueles que por seu amor deixam os bens exteriores, temporais, perecedouros, que recompensa não dará àqueles que lhe sacrificarem, mesmo seus bens interiores e espirituais? Então Jesus dá recompensa 100 por 1 para aquelas pessoas que deixam os bens exteriores, deixam o mundo por causa dele. Que recompensa ele não vai dar para quem se desapega até dos bens interiores, dos bens espirituais, que se entrega totalmente, desapega de tudo, renuncia a si mesmo, tudo, sem nenhuma reserva. Jesus, o nosso grande amigo, deu-se-nos sem reserva, corpo e alma, virtudes, graças e méritos. Ele ganhou-me todo, dando-se todo a mim, diz São Bernardo. Jesus, ele se deu inteiramente a nós, ele se dá inteiramente a nós no sacramento. Todos os méritos dele, como eu li ontem na meditação de ontem, ele deixou disponível para a gente. Todos os méritos da paixão, todos os atos que ele fez têm um valor infinito e ele deu tudo. Está à nossa disposição. Quem vive em união com ele, no palácio com ele, com a vida dele, unido com ele, tem esses méritos, essa riqueza à disposição. Ele deixa tudo, ele renunciou tudo por nós. E nessa consagração a gente faz a mesma coisa. A gente dá a Deus, recebe de Deus e dá de novo para Ele. Não é um dever de justiça e de reconhecimento que lhe demos tudo o que nos for possível dar? É justo. Ele deu, a gente dá de novo. E o que Ele dá é muito, é infinito. A gente dá tão pouco em comparação ao que Ele nos oferece. Ele foi o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamos também para com Ele e o veremos cada vez ainda mais liberal durante a nossa vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Ele será generoso para com aqueles que são generosos para com Ele, conforme Salmo 17, 26. Então, a gente faz a consagração, entrega tudo a Deus, renuncia a si mesmo, sem nenhum interesse. Mas Jesus é generoso. Ele é generoso com quem é generoso com Ele. E eu vou ler agora uns trechos do livro do céu que Jesus fala dessas recompensas. O que Ele faz com a alma que se entrega totalmente a Ele, que renuncia totalmente a si mesma, que entrega a própria vontade para Ele. Então, no volume 2 do livro do céu, ele fala: minha pessoa está circundada por todas as obras que fazem as almas como por um vestido. Então, Jesus está cercado por nossas obras. E à medida da pureza de intenção e da intensidade do amor com o qual se fazem, assim me dão mais esplendor. Então, quanto mais a nossa obra for com a intenção pura de agradar somente a Ele,
E quanto mais intenso for o amor com que a gente faz tudo, que seja o pulsar do coração, que seja o trabalho, comer, tudo. Quanto mais a intenção for pura e mais amor se coloca, mais ele dá glória. Tanto que no dia do juízo as mostrarei a todo o mundo, para fazer conhecer o modo como me honraram meus filhos, e o modo como eu os honro a ele. Então ele está falando, a pessoa que trabalha sempre, que faz tudo, que vive com essa intenção pura de amá-lo e que tem um amor intenso, ele honrará esses filhos e mostrará a todo mundo como esse filho agiu na terra, com amor, com que amor ele agiu na terra. Ele dá uns exemplos, né, pra gente dessa honra daquele santo que apareceu essa semana, que o corpo dele foi mostrado, acho que é Carlos, não lembro o nome dele agora. Eu já vejo isso como uma honra, Jesus honrando esse filho que amou, que viveu para amar ele, que fez tudo por amor, e o corpo dele está do mesmo jeito, está incorrupto. É uma forma dele mostrar a glória dos filhos dele, a honra. No volume 4, de 21 de outubro de 1901, Jesus fala: minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo fica encerrado dentro deste cerco, do abraço dele. Ele estava abraçando a Luísa e falou: quando a alma faz tudo por mim, tudo fica encerrado dentro deste cerco, nada fica fora. Assim, um suspiro, um latido, um movimento qualquer, tudo entra em mim. E em mim tudo fica numerado, e eu, em recompensa, os derramo na alma, mas duplicadas de graça, de modo que a alma, derramando-os novamente em mim, e eu nela, chega a adquirir um capital surpreendente de graça. E tudo isto é meu deleite, isto é, dar à criatura o que me deu como se fosse coisa sua, acrescentando sempre do meu. E quem com sua ingratidão impede que lhe dê o que eu quero, impede minhas inocentes delícias. Agora, quem não trabalha por mim, tudo fica fora desse meu cerco, espalhado como pó por um vento impetuoso. Então ele fala que quando a gente faz tudo por amor a ele, quando a alma faz tudo por ele, tudo fica encerrado nesse cerco, nesse abraço, fica encerrado nele. A gente derrama nele um ato, por exemplo, eu falo para ele: a minha respiração é por amor a ti. Eu respiro por ti. O meu coração bate por ti. Eu vou derramar esse ato nele, ele vai encher esse ato meu de graças e vai me devolver. E eu vou devolver a ele, vai ficar esse círculo, essa corrente. E nessa corrente vai ter as graças que ele colocou no meu ato. E ele vai receber essas graças como se eu mesmo estivesse dando a ele. Então, o deleite do coração dele é dar a nós o que é como se fosse uma coisa minha. Eu ofereço para ele um ato que ele embelezou, que ele encheu de graças, e ele recebe como se fosse meu, mas não é meu. Foi ele que colocou, que acrescentou dele. Isso é a delícia do coração dele. Mas muitos são ingratos e impede que ele faça isso, que ele se deleite na alma com essa troca, né, de amor. Aí ele fala: agora quem não trabalha por mim, tudo fica fora do meu cerco, espalhado como pó por um vento impetuoso. Então, às vezes a gente pode fazer um ato heróico, uma caridade assim esplendorosa, mas se não for por Deus, se não tiver a intenção pura lá no coração, vai ficar fora desse cerco e vai ser espalhado, vai se perder. Então, quantas boas obras a gente faz que não, no fundo não são por Deus, não são por amor.
com a pura intenção de agradar a Deus, de dar glória a Ele. Um exemplo, vamos colocar um exemplo para ficar mais claro. Se eu faço uma caridade, não sei, eu vou doar, vamos supor, eu vou doar 1.000 cestas básicas na pandemia, porque tem muita gente precisando. Aí eu vou e decido doar 1.000 cestas básicas. Qual a intenção que eu tenho em doar essas cestas? Aí eu compro as cestas, vamos supor, eu vou colocar lá aí eu vou e coloco lá no meu Instagram, tiro uma foto com um monte de cesta e falo, eu vou doar esse monte de cesta para não sei quem. Qual a intenção, minha intenção com essa foto que eu coloquei na internet, falando que eu vou doar, que eu vou fazer essa caridade? Não é para agradar a Deus, com certeza não. Porque se fosse para agradar a Deus, ninguém precisa saber. Quando nessa atitude, se a minha intenção for receber louvores, elogios das pessoas, reconhecimentos humanos, a gente tem que ver a intenção. Se a intenção da foto foi agradar a Deus, tudo bem, mas se eu tiro uma foto, coloco no Instagram de uma caridade que eu estou fazendo, com a intenção de receber louvores, de receber elogios, reconhecimento das pessoas, não vai entrar nesse cerco. Então, para a nossa segurança, é melhor nem colocar foto, não falar com ninguém. Por isso que ele fala na Bíblia que o que a mão direita faz, a esquerda não sabe, quando a gente vai fazer uma caridade. Porque ele sabe como a gente é fraco, como a gente é inclinado para o mal, e lá no fundo do nosso coração pode ter esse desejo de ser reconhecido, um amor próprio, uma paixão, uma vontade de receber elogios, de reconhecimento humano, sendo que a intenção deve ser sempre agradar a Deus. Quando eu faço uma caridade, eu tenho que pensar que quem está passando fome ali é Deus que habita naquela pessoa. Então, até essa intenção é tão profundo, essa questão da intenção, porque até nisso a gente tem que pensar. Quando a gente vai ajudar uma pessoa, alimentar uma pessoa, eu tenho que pensar, é Jesus que está lá habitando naquele ser, naquela pessoa. Então, eu vou alimentar aquela pessoa por amor a Jesus. Porque é Ele que está passando fome, é Ele que está passando frio. Hoje mesmo o Evangelho falou, quem recebe uma criança dessa, ele falando das crianças, quem recebe uma criança em meu nome, é a mim que recebe. Quem mata a fome de uma pessoa, pensando que Deus está ali nela, é a Deus que a gente mata a fome. A gente mata a sede quando a gente dá água para alguém, quando a gente conversa com alguém. Tudo tem que ser por amor a Deus. A gente tem que ver o mundo e ver Deus em tudo. Em tudo fazer por amor a Ele. Que seja falar bom dia com a pessoa. Que seja falar bom dia. Se eu falo um bom dia, olha a grandeza que Jesus coloca aqui nesse trecho. Se eu falar bom dia com a pessoa por amor a Ele, sabendo que Ele está habitando naquela pessoa, e falo bom dia, esse meu bom dia vai entrar nesse cerco. Ele vai derramar graça na minha alma em todas as minhas ações. Então, se no início do dia, por exemplo, eu falo assim, ofereço a minha respiração para Ele. Tem uma oração que está no livro, nos escritos da Luísa, que fala assim, Jesus, com verdadeira e profunda dor, abraço as sagradas feridas do teu coração. Que todas as batidas do meu coração hoje sejam 1 milhão de atos de amor por ti. O que eu fiz? Logo de manhã eu falei para Jesus, o meu coração bate por amor a ti. Cada batida do meu coração é 1 milhão de atos de amor por ti. Então, quando eu falo isso, se meu coração bate, 90 vezes por minuto, 90 milhões de atos de amor por minuto. Quantas graças Ele derrama na nossa alma. Quantas graças, quanto amor Ele nos devolve.
quando a gente ama. Então e sendo que se eu fizer uma grandiosa obra, uma grande caridade, se eu for fazer uma peregrinação lá em Israel, fazer um monte de coisa, sem a pura intenção de amar a Deus, de agradar a Ele com a pura intenção, não vale. E uma respiração feita por amor vale mais do que eu subir um monte de escada de joelho, se não for por puro amor, com a pura intenção de agradar a Jesus. No volume 18, de 5 de novembro de 1925, ele fala: veja se não tenho conta de suas coisas. Porque a Luísa estava falando, Jesus não vem me visitar, tudo que eu já fiz na minha vida por ele está perdido, porque ele não vem me visitar, eu perdi Jesus, ela falando isso. Aí ele fala: veja se não tenho conta de suas coisas, e não só dos anos de cama, porque ela ficou vários anos na cama, dos sacrifícios, mas também dos pensamentos que fazes para mim. Escrevo teus afetos, teus desejos, tudo, e também o que gostarias de fazer, o que quisesse sofrer, e porque eu não te concedo, tu não o fazes. Todo número peso, a fim de que nada se perca e de tudo seja recompensada. E como eu escrevo, tudo conserve em meu coração. Então ele está falando para ela: tudo que você faz, Luísa, está escrito. Eu escrevo no meu coração. Tudo que você faz por meu amor. Todos os anos que você ficou na cama, os sacrifícios, até os pensamentos que você faz para mim. Então ele está falando isso para você também. Tudo que você faz, todos os pensamentos que você faz para ele, todos os seus afetos. Se você tem um afeto por ele, todas as suas declarações de amor para ele, todo o seu amor que você derramou nele, ele anota tudo, não perde nada, nem um segundo. Todos os seus desejos, os desejos que você teve por ele, tudo, até o que você gostaria de fazer por ele e não fez. Olha a bondade, gente. Até o que você gostaria de fazer. Às vezes por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu acordo para fazer minha oração. Tava lá, levantei com aquela intenção de fazer a oração. Eu gostaria de fazer aquela oração, mas aí meu filho acorda no meio da oração e eu tive que parar de fazer a oração. Não porque eu queria parar, porque eu tive que atender meu filho. Até isso ele anota lá: Michele gostaria de rezar o texto, não rezou porque não era minha vontade. O filho dela acordou, tudo que acontece é minha vontade. Até isso ele vai anotar, a sua intenção. Até o que você quis sofrer e não sofreu porque ele não concedeu, porque muitas vezes ela quis sofrer por ele e ele não concedeu que ela sofresse. Até isso ele anota. Ela quis sofrer. Se você se oferece e fala, você está meditando a paixão de Jesus, por exemplo. Aí você tem aquela intenção: Jesus, deixa eu sofrer a sua paixão, deixa eu sentir um pouco dessa dor para te aliviar do seu sofrimento. Eu desejo sofrer. Mesmo que você não sofra, ele já considera o seu desejo de sofrer. Todo número, ele anota o número, o peso, tudo, a fim de que nada se perca e tudo seja recompensado. E como ele escreve no coração, fica tudo gravado, nada se perde. Não é igual aqui na terra, que a gente perde as coisas, perde o que a gente às vezes fala uma palavra para uma pessoa e a pessoa esquece. Com ele não esquece nada, ele anota tudo. E nunca vai se perder, nunca. Nunca. Você será recompensado por suas obras, pelo amor. Por todo o amor que você fez, tudo, que você tenha ficado, que seja, por exemplo, eu pensei agora numa pessoa, vamos pensar numa pessoa assim que vive numa cadeira de rodas, por exemplo,
e que não, vamos pensar uma pessoa que só consegue piscar os olhos e ela tem inteligência, ela consegue meditar, ela tem consciência da presença de Deus. Se ela oferecer o piscar de olhos dela por amor a Jesus, ele vai anotar todos os piscar de olhos dessa pessoa e ela será recompensada. Então, assim, isso é um alívio para o nosso coração, porque às vezes a gente, no estado que a gente vive, a gente não tem condições de fazer muita coisa. A gente pensa assim, eu sou casada, eu tenho filho, eu trabalho, eu queria tanto servir a Deus lá na igreja, queria participar de alguma pastoral, queria servir a Deus, né? Queria trabalhar para Deus, me dar para Ele, dar o meu tempo para Ele. Mas só de você oferecer seu pensamento, seu piscar de olhos, a batida do seu coração, por amor a Ele, Ele vai considerar tudo. E se uma pessoa que trabalha na igreja passa o dia inteiro lá, mas não faz isso por amor a Ele, vai ser perdido. Isso vai ser perdido. Então o importante é a intenção, é o amor. O amor sempre vai estar na história. O volume 9, no volume 9 ele vai falar sobre deixa eu ver se é sobre a intenção. Volume 9, 17 de outubro de 1910. Minha filha, eu não olho tanto para os sacrifícios, mas para o amor com o qual se fazem, para a união que tem comigo. Assim, quanto mais a alma está unida comigo, tanto mais aprecio os seus sacrifícios. Então, é o que eu falei. Ele não olha muito o sacrifício, ele olha o amor com o que se faz. Se você pisca seu olho por amor, ele vai olhar, é isso. Nem é tanto sacrifício. Não precisa derramar seu sangue todo. Às vezes você fala, eu vou derramar meu sangue. Ele não olha tanto o sacrifício, ele olha o amor. Então, se a alma estiver mais próxima comigo, ele olha o amor e a união que tem com ele. Então, quanto mais próxima comigo, os mais pequenos sacrifícios tomo-os como grandes, porque na união está o cálculo do amor. E o cálculo do amor é cálculo eterno, que não tem termo nem limites. Enquanto que a alma pode sacrificar-se muito, mas se não está unida comigo, eu olho o seu sacrifício como de uma pessoa estranha e dou-lhe a recompensa que merece, isto é, limitada. Então, a alma que está unida com Jesus, unida com Ele, que renunciou a si mesma, que renunciou tudo por amor a Ele, que fez essa consagração e vive essa consagração perfeitamente. Deu-se todo, se uniu, vive por Ele. Um piscar de olhos dessa criatura, uma batida do coração dela, que vai ser feita por puro amor a Deus, vale mais que uma pessoa que derrama todo o seu sangue e que não está em união com Ele. Olha o que ele fala, eu olho para... Quando a pessoa que não está unida comigo, vamos pensar não em derramar o sangue, vamos pensar numa pessoa que não vive em união com Ele, que não está em estado de graça, que não entregou-se totalmente a Ele, que não vive essa união íntima com Ele, e a pessoa vai pagar uma promessa, vai fazer um sacrifício, vai subir as escadas de uma igreja de joelhos. É um sacrifício muito grande. Mas se a pessoa não está nessa união perfeita com Jesus, ele vai olhar como que uma pessoa estranha e não dá a recompensa que merece. Dá uma recompensa limitada. Ele vai recompensar, mas é uma recompensa limitada. Enquanto que uma alma que está em união com Ele íntima, que faz esse, ele vai calcular pelo amor. E um piscar de olhos dessa criatura vai valer mais do que subir as escadas de joelhos. Aí ele fala, supõe a um pai e a um filho que se amam. O filho faz pequenos sacrifícios. O pai, pelo vínculo de união de paternidade, de filiação e de amor, que é o vínculo mais forte, considera estes pequenos sacrifícios como coisa grande. Por ele se sente triunfante e se sente honrado, e dá ao filho todas as suas riquezas, e dedica para o filho todas as atenções e os seus cuidados. Então,
Quando um filho da gente faz um sacrifício pela gente, que seja uma pequena coisa que o filho faz. Meu filho tem mania de pegar flor. Ele pega uma florzinha e me entrega. Eu acho aquilo de uma grandeza. Eu fico tão encantada. Por quê? Porque existe um amor ali entre nós. Existe essa filiação de mãe e filho. Então, uma florzinha que ele me dá, eu acho uma coisa, nossa, uma grandiosidade. Ele está dando esse exemplo. E se uma pessoa estranha me der um presente muito maior, se uma pessoa estranha me dá um buquê de rosas, eu não vou ter esse amor. Eu vou olhar como uma pessoa estranha que está me dando um buquê de rosas. Eu vou agradecer, porque é bonito um buquê de rosas. Mas eu não vou. A florzinha que meu filho me dá vale muito mais que 1 milhão de buquê de rosas de uma pessoa estranha. Agora, então, aí esse pai dá todas as riquezas, dedica para o filho todas as atenções e seus cuidados. Então, é isso que Jesus faz com a gente. Ele nos tem, quem vive em união com ele, vive como filho. E ele dedica para esse filho todas as suas atenções e cuidados, honra esse filho, dá para ele todas as suas riquezas, tudo que é dele é do filho. Agora, suponha um servo, trabalha toda a jornada e expõe-se ao calor, ao frio, em tudo ele está sob o seu comando. Se necessário, vigia mesmo à noite por conta do patrão. E o que recebe? Um servo que não é filho, o que ele recebe? O mísero pagamento de um dia, de modo que se não trabalhar todos os dias, estará obrigado a sentir a fome. Tal é a diferença que há entre a alma que possui minha união e a alma que não a possui. A diferença que existe entre a alma que está em união com Jesus e a alma que não está. Uma é filha e um pequeno sacrifício ele olha como um grande sacrifício. Piscar de olhos do meu filho. E o servo que não vive em união com ele trabalha incansavelmente e vai receber o salário de um dia. E se ele não trabalhar no outro dia, não recebe. Essa é a diferença entre a alma que possui a união e a alma que não possui. Agora ele vai falar sobre a intenção, a pureza de intenção. No volume 2 ele fala: 7 de maio de 1899. Minha filha, o que será de tantas obras, mesmo boas, feitas sem reta intenção, por costume e com fins de interesse? Qual não será sua vergonha no dia do juízo, ao ver tantas boas obras em si mesmas, mas murchas por sua intenção? Que em vez de dar-lhe honra como a tantos outros, as mesmas ações produzirão vergonha, porque não são as grandes obras que olho, mas a intenção com a qual se fazem. Aqui está toda a minha atenção. Jesus não está dando atenção para uma alma que faz grandes sacrifícios por interesse próprio, sem reta intenção, sem amor por ele. A intenção sempre deve ser dar honra e glórias a ele, salvar as almas, amar a ele. Tudo é para ele. Nada para mim, nada para o outro, sempre para ele. Essa é a intenção pura. Ou faz por costume. Qual será a vergonha no dia do juízo? Vamos supor, se eu passar a minha vida inteira rezando o rosário de joelhos. Eu vou passar a minha vida inteira rezando o rosário de joelhos. Mas eu não rezo com amor. Eu rezo por quê? Porque eu ouvi falar que Nossa Senhora disse, tem 15 promessas para quem reza o rosário. E aí eu vou rezar para salvar minha alma, só por isso. Porque eu sei pela minha inteligência que eu preciso salvar minha alma, porque eu não quero ir para o inferno. E Nossa Senhora prometeu, então eu vou rezar por isso. Mas eu rezo com preguiça, sem amor, por costume, porque eu tenho o costume de rezar. Nossa Senhora fala para rezar. Aí ele fala aqui: o que será dessa obra? Que em si é boa, rezar o rosário, mas sem a intenção pura, sem amor. Aí no volume 3 ele fala: minha filha, o que será de tantas obras,
Não, essa já li. Já li, é isso mesmo. Então, por hoje é só. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.